Bom, boa tarde, professor Elcio, boa tarde, caros colegas. O texto que eu vou abordar hoje, o meu artigo, é a relativização da competência delegada e a vedação do retrocesso social, no princípio do retrocesso social. O que é isso? A competência delegada é uma atribuição que a Constituição Federal garantiu em 1988 para os processos previdenciários. Quando a Constituição Federal foi promulgada, em 88, a Constituição já previa que a competência para julgar causas previdenciárias era da Justiça Federal. Porém, embora a competência fosse da Justiça Federal, o Poder Constituinte originário entendeu que a Justiça Federal não tinha estrutura para tocar todas as demandas previdenciárias. Em 1988, a estrutura da Justiça Federal era muito pequena, ela estava começando. E aí, o Poder Constituinte originário previu na Constituição, no seu artigo 109, parágrafo 3º, que as ações previdenciárias interpostas em comarcas que não possuíssem Justiça Federal poderiam ser interpostas na Justiça Estadual. E assim vem vindo desde 1988 dessa maneira. Porém, em setembro de 2019, foi publicada a Lei 13.876 de 2019, que alterou o artigo da legislação infraconstitucional que mantinha essa predisposição constitucional, que era a Lei 5.010. Ele alterou a redação dizendo o seguinte, que a partir de janeiro de 2020, todas as ações previdenciárias interpostas em comarcas que num raio de 70 quilômetros tem uma justiça, que a vara federal seja mais próxima, fique a menos de 70 quilômetros dessa comarca, deverá ser interposta necessariamente na Justiça Federal. Essa lei, a princípio, ela nasceu inconstitucional. Ela sofre de um fenômeno chamado constitucionalidade superveniente, porque no momento que ela foi publicada, alterando, lógico que ela jogou a vigência lá para frente, mas quando ela foi publicada, alterando a Lei 5.010, a Lei 5.010, no seu dispositivo, ela só repetiu o que estava no 109, parágrafo 3º da Constituição. Ou seja, quando foi publicada a Lei 13.876, esse artigo que alterava a disposição sobre a competência delegada era inconstitucional. Fato é que ele foi publicado, logo depois, 2 meses depois praticamente, em 12 de novembro, veio a emenda à Constituição, e a emenda à Constituição alterou o artigo 109, parágrafo 3º, prevendo que a partir daquele momento, lei ordinária estabeleceria quais seriam a competência delegada previdenciária. E então, numa constitucionalidade superveniente, a Lei 13.876, no que tange a competência delegada, passou a valer de novo. Então, aí a pergunta que se faz é a seguinte: teoricamente passou a valer de novo, isso aí a gente vai discutir lá na frente, mas a pergunta que se faz é a seguinte: essa alteração fere ao princípio da vedação do retrocesso social? E aí que a gente começa o estudo. Para a gente discutir essa questão, a primeira coisa que a gente tem que discutir é o seguinte: o que é o princípio da vedação do retrocesso social? O princípio da vedação do retrocesso social, ele tem natureza germânica e portuguesa. Existem alguns casos alemães nos anos 70 e alguns portugueses. E em Portugal, quem segue à frente desses estudos é o jurista José Joaquim Gomes Canotilho. A previsão, o princípio da vedação do retrocesso social,
ele, em princípio, assim, para explicar de maneira bem clara, ele veda que uma lei, uma previsão constitucional que é integralizada no ordenamento jurídico através de norma infraconstitucional, e depois o legislador altera essa norma, a pergunta que se faz é quando o legislador altera essa norma, diminuindo, reduzindo direitos sociais, ou seja, repetindo, há um direito social previsto na Constituição, vem o legislador e legisla sobre aquele direito infraconstitucionalmente, e depois o legislador vem e modifica aquela legislação, diminuindo, reduzindo ou abolindo aquele direito. E o princípio da vedação do retrocesso social veda isso. A atuação da vedação ou da proibição do retrocesso social, ela atua em dois campos. Ela atua simultaneamente. Ela atua de maneira subjetiva, quando ela autoriza o cidadão a exigir a prestação daquele direito constitucional pelo Estado, e objetiva, quando ela impede que o direito incluído no patrimônio político-jurídico dos indivíduos seja suprimido ou reduzido sob pena de violação do princípio da confiança. E, por conseguinte, havendo a vedação do retrocesso social, é inconstitucional aquela lei que alterou uma outra lei que está embasada num princípio, numa diretriz constitucional social. O conceito é um pouquinho confuso, mas assim, dá para a gente fixar bem que ela impede que uma lei nova altere uma lei antiga que protegia um direito social. Isso é a parte principal. Tendo por base o que é o princípio da vedação do retrocesso social, eu passei a analisar o que os doutrinadores pensam, que quais são as limitações dessa vedação do retrocesso social. Ou seja, como nenhum princípio é absoluto, esse ainda é um princípio implícito na Constituição, como ele não é absoluto, ele há limitações. E quais são essas limitações que a gente pode ver para saber se quando vem a lei e altera uma situação, como que eu vou saber se realmente houve uma violação daquele princípio? O autor Ingo Wolfgang Sarlet, ele afirma que existem algumas coisas que devem ser feitas, algumas análises que devem ser feitas pelo legislador antes de alterar essa lei que altera dispositivos de direito social, para que se possa dizer que ela é constitucional. A primeira é uma análise de proporcionalidade e razoabilidade. Então, quando o legislador ele quer alterar uma lei de caráter social, reduzindo direitos que já estão consolidados, ele precisa fazer um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, no sentido de provar que essa alteração é constitucionalmente relevante. Isso aí já entra para uma coisa, já obriga o legislador a explicar de maneira razoável e proporcional por que ele está querendo alterar aquela lei. Entendeu? E aí, outra coisa que o Sarlet fala é que o legislador, quando ele altera esta lei, ele não pode violar o núcleo do direito social que ele visa proteger. E, por fim, ele fala que é necessário também não se abandonar em momento nenhum nem a dignidade da pessoa humana, nem o mínimo existencial. Pois bem, é muito complexo quando você pega e fala assim, mas só mudou a competência, só tirou a competência de alguns municípios que estavam litigando em direito previdenciário na comarca local e estadual e passou para a Justiça Federal. Onde que está essa violação a um princípio de vida? Onde que está esse retrocesso social? Ao contrário, né? Deve haver um progresso, porque a Constituição já previa, ela abriu mão, ela fez o 109, parágrafo 3º,
porque ela sabia que naquele momento a Justiça Federal não tinha condição, mas agora a situação é diferente. Aonde que está a violação? Por que na Justiça Estadual não viola um direito social e na Justiça Federal passa a violar? E tendo em vista esses conceitos do princípio,